No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o clássico O Jardim Secreto. Oi gente, como é que vocês estão? Finalmente é dia de vídeo do clássico do mês. E o clássico do mês foi a leitura do O Jardim Secreto de Francis Hudson Burnett, né? Creio que seja essa a pronúncia, não tenho certeza. E eu li nessa edição maravilhosa da Dark Side, que eles têm agora um selo de clássicos e eles estão publicando algumas edições muito bonitas, tá? Fábulas Dark é o selo deles, de clássico. E tem esse corte verde, tem esses enfeites, né, dentro do livro e muitas ilustrações, gente, muitas mesmo ilustrações, tá? É um livro muito bonito mesmo, e ele é focado para o público infantil, né? Antes da gente entrar dentro da história, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Compartilhe o conteúdo com seus amigos ou pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, para nossa comunidade crescer aqui no Booktube. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, Instagram, Scoob, o Twitter. O Scoob, minhas leituras estão sempre atualizadas, sempre posto coisas também no Instagram. Vocês podem me acompanhar por lá. No blog sai semanalmente resenhas, tá? Então vocês podem acabar tendo mais conteúdo ainda também no blog, além daqui do canal, caso vocês queiram me acompanhar também por lá. E aí eu trago resenhas de outras coisas além de livros, né? Eu trago de filmes, séries, doramas. Então eu indico bastante coisa bacana pra vocês. E na descrição do vídeo também vou deixar os links de compra desse livro, dessa edição e algumas outras que eu achei interessante que você possa talvez se interessar, tá bom? Porque essa edição não é muito barata, mas assim, como é um livro que já tá de acesso público, né, em relação a royalties de autor, então tem muitas editoras que publicaram vários tipos diferentes de edições, então vou deixar algumas bacanas aqui na descrição para você poder conferir. E se você quiser comprar com o meu link, ou esse livro, ou qualquer outro item com o meu link, você vai estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então vamos entrar neste universo maravilhoso do Jardim Secreto. Inclusive, muitas pessoas conhecem o Jardim Secreto pelo filme de 93 ou 92, se não me engano. Eu não lembro agora. É da década de 90, tá? E que fez muito sucesso, que passava toda hora na sessão da tarde. Alguns podem não perceber, eu não fazia essa conexão, mas essa autora é a mesma que escreveu o livro A Princesinha, tá? Ela é uma autora muito famosa de livros infantis. Ela escreveu 52 livros e 13 peças, então ela escreveu muita coisa na vida dela. E assim, ela teve uma vida muito conturbada, porque quando ela era criança, ela tinha uma vida com um status bom, porque o pai dela tinha um negócio de sucesso. Só que depois que o pai dela morreu de AVC, a mãe e os irmãos, né, passaram por muita dificuldade, mudando de vários lugares. E aí ela começou a escrever muito cedo justamente para ajudar a sustentar a família. Então por isso que ela tem um acervo muito grande de obras. Então ela colocava muita força dela dentro da escrita para realmente ter dinheiro, para sobreviver. Esse livro, ele foi publicado em 1911 e ele só ganhou realmente notoriedade depois do falecimento dela, então foi uma notoriedade póstuma. Os outros livros que ela escreveu, vários deles eram bem mais famosos do que esse. Hoje em dia, esse livro é uma referência dentro das obras dela, como uma das melhores. E ela morreu na década de 20, em 1924, então ela pegou muitas mudanças, né, de política, de estrutura, de linguística. Um fato curioso desse livro é que ao longo dele você consegue ver perfeitamente as estações do ano. Primavera, inverno. Eu vou explicar melhor ao decorrer do que eu for explicado no livro. A gente tem uma protagonista, que é a Mary, e tem um narrador, que é em terceira pessoa, que conta o que o Mary está sentindo, o que ela pensa e o que ela pensa sobre as outras pessoas. Então a narrativa é toda focada na Mary. A gente conhece ela como uma garotinha totalmente insuportável, criada por uma família abastada na Índia. O pai dela era capitão, se não me engano, ou coronel. Ele tinha uma patente alta dentro do exército e eles viviam na Índia, ela nasceu na Índia. E ela não tinha afeto e nem preocupação dos pais. A mãe dela era conhecida como uma beldade da época, então ela raramente ia visitar a filha, ela nem se importava com isso. Quem realmente criava a
a Mary eram os próprios serviçais, que lá na Índia tinha muito essa questão de que os serviçais eram quase como escravos, tá? Inclusive tem algumas passagens bem fortes no início sobre isso, sobre essa questão dela tratar, da própria Mary tratar eles como se fossem ninguém, sabe? Sem respeito, ela batia na aia dela e eles tratavam eles como se fossem senhores de suas vidas. E aí ela não falava esse termo, mas quando ela veio para a Inglaterra, né? Eles começaram a perguntar: tem muitos negros ou negrinhos na Índia? Lá achei que eram todos negrinhos. Então tem muito esse conceito preconceituoso, tá? Da época, porque era algo que era vigente naquela época. Que na Índia só tem negro, entendeu? Coisas assim. E colocavam sempre de uma forma pejorativa. Mas na casa da Mary, como as coisas funcionavam na Índia? Eles tinham várias tendas, eles tinham tipo... é como se fossem bangalôs, entendeu? Eles viviam em vários bangalôs, tinham uma estrutura grande. E ela era cercada de serviçais que faziam tudo o que ela queria. Então ela era extremamente mimada, muito mesmo. Só comia o que queria. Além disso, como ela não recebia a atenção da família, ela vivia doente, sabe? Lá tinha muito sol, era muito quente. Ela estava sempre amarela, indisposta. Ela brincava pouco fora de casa. Não tinha esse contato com a mãe. Ela só... Todas as vezes que ela via a mãe, que foi retratada aqui, ela via de longe. Mas ela sabia que a mãe dela era meio que venerada pelas outras pessoas. A mãe dela desistiu de ser mãe, literalmente, não gostou de ser mãe. E ficava de festa em festa, vivendo na alta sociedade. Mas dentro desse contexto, no início do livro, a gente entende que a cólera chegou na Índia. E que começou a contaminar muitas pessoas. E isso afetou drasticamente a família dela. Os próprios pais acabaram morrendo de cólera. Muitos empregados pegaram cólera, inclusive a aia que cuidava dela pegou cólera. Então, muitos foram morrendo e em poucos dias, assim, realmente em poucos dias. E ela acabou sendo esquecida por todo mundo, pelos serviçais que fugiram, por todos os outros que trabalhavam na casa. E ela acaba sendo encontrada por um coronel que era chefe do pai dela. Quando eles estavam vistoriando a casa para ver se não tinha mais nada, se eles já tinham realmente retirado todos os pertences da família que tinha falecido. E ele encontra ela literalmente foi esquecida num quarto. E aí daí ela é enviada para ficar um tempo numa casa pastoral de um vilarejo ali próximo, enquanto o coronel fica tentando entrar em contato com o restante da família dela que ainda esteja viva em outros lugares. Até que ele descobre um tio. Esse tio, ele é tio por casamento e ele casou com uma mulher que essa mulher era irmã do pai dela, entendeu? É meio confuso, mas é basicamente isso. É como se fosse a tia, mas a tia, eu vou explicar melhor a situação da tia. Mas aí eles estavam enviando ela pro Archibald Craven, que foi o coronel McCree. Então, assim, enquanto ela ficou nessa casa pastoral e tal, ela era extremamente insuportável, não só com o pastor e a mulher do pastor, mas também com os filhos dele. Inclusive, toda vez que a mãe a mulher do pastor queria agradar ela, fazer carinho na cabeça dela e tal, ela era totalmente ríspida, parecendo um animal selvagem, tratava mal as crianças. Então, assim, extremamente mal criada. Inclusive, tem um textinho que eles começam a falar sobre isso, e aí ela fala que ao invés da mãe dela se preocupar tanto, né, com bailes, ela deveria ter se preocupado com a criação da filha, né? Que ela via nitidamente que não tinha essa questão. Então, assim, a Mary ficou sabendo que os pais morreram, que todo mundo morreu e que ela estava sendo enviada para um tio na Inglaterra. Nunca tinha saído da Índia, nasceu na Índia, então, tipo, tudo é novo para ela. Pegar o trem, passar de mão em mão de outras pessoas que ficaram encarregadas de levar ela em vários trechos, pegar um navio. Então, tudo era novo. Então, ela começou, tipo, a descobrir coisas novas, sabe? E quando ela chega, evidentemente, na Inglaterra, ela percebe que as coisas funcionam muito diferente e que os funcionários lá não estão para servirem ela. Ela é mais como uma visitante, alguma coisa desse tipo, mas que ninguém vai ficar fazendo as vontades dela. Então, na primeira noite que ela dorme lá, ela acorda com o barulho de alguém mexendo na lareira, que é a Marta.
que é uma das funcionárias da casa do tio, né? E aí a Marta começa a conversar com ela e tal, e logo ela percebe que a Marta fala de uma forma totalmente diferente dos serviçais dela da Índia. Não fala ela agindo como se ela fosse um deus na face da terra, entendeu? Não age desse jeito, pelo contrário, ela tem altivez, ela fala com desenvoltura e tal. E aí ela começa a ter vários monólogos, a Mary, falando, nossa, eu acho que aqui é muito diferente, porque e se eu der um tapa na cara da Marta, eu acho que ela vai revidar. É melhor não fazer isso. Então, a partir daí, começa a construir um amadurecimento da Mary. Dela entender como ela era mimada e de como ela tem que se adaptar a essa nova realidade e entender como que as coisas funcionam agora, que ela não tá mais na Índia e tudo mais. A questão sobre o luto, sobre o sofrimento, a gente não consegue sentir isso na Mary, mesmo porque ela mal teve contato com os próprios pais. Ela só os via de longe. Então, assim, é meio difícil você exigir um luto de uma criança que não teve contato nenhum com os pais. Então, ela não tinha aquele entendimento de eu sou amada, eu não sou amada, eu simplesmente existo e as pessoas têm que me servir. É nesse nível. Então, à medida que ela vai conhecendo Marta, e a Marta acaba meio que ficando responsável por ela, né? A Marta descobre que ela não sabe se vestir sozinha, que na Índia as pessoas vestiam ela, a Marta ri na cara dela, ela fica assustada, por que ela está rindo de mim, né? Assim, envergonhada. Não, até minhas irmãs mais novas já se vestem sozinhas, você com 10 anos não sabe se vestir. Então, assim, a Mary, eu nem falei a idade dela, não. Ela tem cerca de 10 anos. Então, ela realmente é uma criança, sabe? Ela nem chegou na pré-adolescência ainda. Então, aos poucos, ela acaba aprendendo a se vestir sozinha e tudo mais. E ela vai conhecendo mais sobre a Marta e a família dela. A mãe da Marta é uma personagem muito importante no livro. É a senhora Susan. E ela tem 14 filhos. Gente, ela tem 14 filhos. É muito filho, gente. Muito filho, sabe? Então, ela começa a falar mais sobre como funciona na casa dela, que as coisas são escassas, mas que todo mundo é muito feliz. E que ela é a filha mais velha, e depois tem o Deacon, que é o segundo mais velho, que tem 12 anos, e depois tem uma outra pequenininha, que tem a faixa etária da Mary, 10 anos, e aí vai descendo a escadinha até dar 14 filhos. Gente, é muito filho. E ela é tida pela redondeza, a senhora Susan, como uma mãe exemplar. Uma mulher que sabe criar filhos, que sabe educá-los maravilhosamente bem e que todo mundo fica impressionado com ela. Inclusive, ela ajuda muitos outros, tipo, quando alguém tá doente ou quando alguém precisa parir um filho, ela sempre é chamada porque ela entende muito de crianças, ela entende muito de vida, né, do corpo feminino. Então, ela é tida como uma mãezona perfeita. Uma figura que Mary nunca teve na vida dela. E ela começa a ter desejos de conhecer essa família da Marta, de ir nesse casebre, de conhecer os irmãos da Marta. Ela começa a ter desejos de conhecer o Dixon, que é um personagem que vai aparecer e que ele é bem interessante. Então a gente tem toda essa questão que ela começa a ter uma ampliação de mundo muito grande. E ela é estimulada cada vez mais, vai brincar lá fora e tal. Ela acaba fazendo amizade com um jardineiro, que é o Ben Weather, se não me engano, né? Steph. E aí ela faz amizade com esse jardineiro, que ele também é turrão, ele fala, você é parecida comigo, você é feia, nesse nível, você é feia, mal educada e tem um gênio forte. E aí ela acaba fazendo amizade com um sabiá que esse Ben acabou criando, porque ele meio que foi separado da mãe por uma circunstância lá. E ele meio que criou o sabiá. E o sabiá tá sempre ali nos jardins. Então a propriedade do tio dela, o Craven, ele tem muitos jardins. Apesar de ser uma charneca, né? O lugar onde eles moram. E a charneca, gente, é um tipo de vegetação bem assim, bem simples, tipo campos completos assim, com grama bem baixinha, com alguns montoados de plantas, tem a parte que tem lama. Então a charneca, não, à primeira vista, não é uma vegetação muito bonita, mas à medida que as estações do ano vão passando, enquanto Mary está na casa do tio, ela vai aprendendo a amar a charneca e admirar as flores, a primavera, a natureza.
Além disso, quando ela chegou, logo o tio disse que não queria falar com ela, né? Então, assim, ela pensou, aqui vai ser a mesma coisa que era na Índia, né? Eu quase não vou ver meu tio, isso se eu vê-lo e tal. E todo mundo falava muito mal do tipo, ele é corcunda, ele é taciturno, ele não gosta de ser incomodado, você não pode incomodar ele. Então tem todas essas questões emocionais por causa do falecimento da esposa. Diz que ele mudou depois que a esposa faleceu. Através do Ben, desse jardineiro, que ela descobre que há um jardim trancado, que era o jardim da esposa dele, que ela amava esse jardim, mas que ela acabou morrendo nesse jardim, sofreu um acidente nesse jardim. E aí, em virtude desse acidente, ela faleceu. E depois disso, o jardim foi trancado e proibido de alguém entrar lá por 10 anos. Então, ela fica com aquilo na cabeça. Nossa, que mistério, um jardim secreto que ninguém nunca entrou em 10 anos. E aquilo começa a fomentar a imaginação dela. E o próprio Sabiá mostra pra ela onde é que a chave está enterrada. Então ela é a primeira pessoa a entrar nesse jardim. E ela mesma vai começar a cuidar do jardim. Então você consegue começar a ver uma mudança muito grande de atitude dela. Porque antes ela ficava parada, os serviçais a serviam. Agora ela mesma achou o jardim, né, com a ajuda do Sabiá. E aí ela começa a querer cuidar das plantas. E aí ela conversa com a Marta, que ela quer um terrinho, um pedacinho de terra para ela poder cuidar, plantar flores. Mas que ela não tem ferramenta. Aí eles inventam um estratagema para que o Deacon... É Deacon, tá, gente? É porque o nome dele é um pouquinho difícil de pronunciar. O Deacon vá comprar as ferramentas para ela. E tá, eu quero muito conhecer o Deacon, não sei o quê. Nesse meio tempo, a senhora Susan faz algo que muda um pouco o andamento das coisas. Ela acaba encontrando o Sr. Craven, tipo na vila, sabe? E ela dá uma bronca nele. Você não tá dando atenção pra sua sobrinha, e não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele fica, nossa, a senhora Susan era próxima da minha esposa, eu super a respeito a ela. Então, se ela tá falando é porque realmente eu estou errando, sabe? E aí, ele vai atrás disso, de conversar com ela, tentar entender um pouquinho mais como é que a criança antes dele entrar numa longa viagem. Ele realmente faz uma longa viagem. Então, tem esse breve contato, que é importante, por várias coisas que vão ser desenvolvidas na história. E depois ele entra numa longa viagem. Ao mesmo tempo que tem esse mistério do Jardim Secreto, tem um mistério de um choro. Um choro que a Mary fica ouvindo em algumas noites e que ela chegou a seguir algumas vezes e que a própria governanta a parou e a mandou de volta pro quarto. Então tem esse mistério, quem é que tá chorando? E a Marta quer esconder dela, até que a gente entende que é o Colin, que é o filho do Sr. Craven, que é um menino doente que fica na cama. Então, quando a Mary começa a ter esse relacionamento com o Colin, ela começa a perceber que o Colin é muito parecido como ela era antes. Muito mimada, quer que todo mundo faça tudo para ele. Então ela começa a lidar com ele de umas formas de pulso firme que até a própria criadagem assusta, mas isso traz uns resultados muito positivos. Então a chegada da Mary na casa do tio começa a desencadear várias mudanças, não só com o tio, mas também com os funcionários que moram lá, que vivem lá, com as pessoas em volta, com esse próprio primo dela, o Colin, né, que é um menino muito doente. E tem o relacionamento dela com o Deacon, né, que quando ele traz as ferramentas que ele comprou pra ela, eles vão começar a cuidar do jardim juntos. E aí ela começa a entender que realmente ele é como se fosse uma parte da natureza. Ele é um menino que todo mundo ama lá na Charneca, extremamente educado, e que cuida muito bem dos animais. Então, quando ele ouve um filhotinho em apuros ou um filhotinho que perdeu a mãe, ele vai lá e cuida, seja carneiro, raposa, corvo. Então ele sempre tá andando com muitos animaizinhos da floresta mesmo, que ele cuida, sabe? Então ele é meio que visto como um menino que encanta animais. E isso também acaba encantando muito Colin, né? Quando ela começa a falar do Deacon pra ele quer conhecer o Deacon, o menino que encanta animais, sabe? Essa questão. Aí começa a crescer uma questão de tema na história sobre magia. E isso é muito trabalhado ao longo do livro todo. A magia das flores, a magia da primavera.
Então, assim, quando a Mary chega na casa do tio, é inverno. E aí tem as estações, né? Vem a primavera, vem o outono, vem o verão. Não, vem o inverno, aí a primavera, o verão e depois o outono, né? O outono é a última. Falei na ordem errada. E aí essas 3 crianças, quando elas acabam se conectando, elas começam a desenvolver mais e mais coisas na narrativa da história. Não vou contar o livro todo pra vocês, eu contei até essa parte pra vocês entenderem como é que essas 3 crianças vão se relacionar. Então, essas 3 são os protagonistas. O Deacon acaba sendo mais um secundário, mas a Mary, ela é o grande agente da transformação. Ela chega e vai mudando as pessoas e ela se muda a si mesma aos poucos e vai mudando também à medida que ela vai se relacionando com a Marta, com o Deacon e com a senhora Susan também. Então, com o Ben, que ela faz a amizade com o jardineiro. Então, é muito interessante como os segredos da família começam a serem revelados. E depois de um pedaço, depois de um determinado momento que a gente sente que a Mary desabrochou por completo e que ela virou esse agente de mudança total, a gente sente que o protagonismo sai um pouco dela e vai pro Colin. E aí o Colin começa a se desenvolver como uma criança que deveria ter se desenvolvido e ainda não se desenvolveu por completo. Porque ele sempre ficava com aqueles pensamentos de morte, todo mundo dizia que ele ia morrer toda hora. Então, assim, a gente meio que passa o protagonismo pra ele. Então ele começa a querer falar mais sobre magia, quer saber mais sobre os jardins, quer saber sobre como a energia da terra pode revigorar a vida dele. Então, assim, ele acaba dando alguns discursinhos ao longo do livro que eu achei, gente, ok. Eu não tenho nada contra isso, porque eu acho que tem crianças de vários tipos diferentes, sabe? E o Colin é aquele tipo de criança precoce, que ele só não foi tão precoce porque ele sempre foi muito suprimido com aquela ideia de que ele iria morrer cedo, que ele não iria sobreviver, sabe? Mas eu sei que muita gente critica esse livro em relação a esse ponto, que não gostam de ver crianças fazendo discursinho de adulto. Eu não consigo ver que seja um discurso de adulto, mas eu consigo ver que ele começou a ter confiança nele. Você sente isso, sabe? Evidentemente, as mudanças emocionais, psicológicas que o Colin vai levando, vai transformando ele numa pessoa mais firme no que ele pensa, no que ele quer descobrir, que ele quer ser um conquistador, que ele quer ser um cientista que descobre coisas. Então, assim, quer ser um explorador. É bem interessante ver esse desenvolvimento da personalidade do Colin, porque você viu todo o desenvolvimento e o amadurecimento da Mary e entender como a vida funciona fora da Índia e que ela pode ser amada. Então, assim, quando ela percebe que ela começa a realmente ter amigos e as pessoas começam a realmente amar ela fica extremamente extasiada, porque ela não sabia o que era esse sentimento. Ela nunca foi amada de verdade, sabe? Ela só foi servida, não amada. Então isso é muito bonito da gente acompanhar no livro. O livro todo é um encanto, gente. É um encanto. Além dessa edição ser maravilhosa, com muitas ilustrações, inclusive na capa dos livros, tá, gente? Aqui, todo o fechamento de capítulo tem uma ilustração do jardim e sempre tem no início outra ilustração. Então essa edição é maravilhosa, tem alguns textos de apoio, tá, no final, bem interessantes. E aí a gente tem essas mudanças, sabe? E essas mudanças são muito bonitas de ver. Eu descobri um novo gênero que eu amo. E eu não tinha parado pra prestar atenção. Eu percebi lendo o Jardim Secreto, que eu gosto muito de ler livros com crianças, que tem essas mudanças, que tem esses amadurecimentos. Ó, eu li O Príncipe e o Goblin, tem aqui no canal, ele é muito bom. Eu li o Jardim Secreto, agora tem esse vídeo de resenha. Anne de Green Gables é muito bom também. Então, esse livro acaba te deixando tão contagiante, tão contagiante, sabe? Eu lia ele e eu ficava, apesar de não ser nem tão ligada à questão de jardins e flores e tal, porque eu não sou tão ligada nisso, sabe? Eu ficava querendo ver o que as crianças queriam ver. Elas ficavam ansiando o momento que eu entrar no jardim secreto pra ver as flores desabrochando na primavera. É muito bonito, gente. Você fica animado, você quer ver também qual vai ser a reação deles. Ai, gente, eu gostei demais. Foi um favorito do ano, sim. Selo Tulipa, selo Cerejeira. Um dos favoritos. Um excelente livro, assim, ótimo para trabalhar várias questões de valores com as crianças, tá?
também precisa ser explicado muito a questão do racismo e dos preconceitos nos primeiros capítulos, mas assim, é muito claro, sabe? Eu não acho que vai causar nenhum tipo de desconforto, que é muito claro sobre a questão da época que foi escrita, da época que as coisas aconteciam lá, sabe? E a mudança da mentalidade da Mary é muito bonita, sabe? A forma como ela gosta tanto da Martha, gosta tanto da família da Martha e começa a valorizar as pessoas, sabe? Por elas serem pessoas. Eu acho tão lindo essa transformação, gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito da resenha, porque eu amei esse livro e eu super indico, tá? Se vocês não leram, leiam. Eu acho que vocês podem gostar bastante, tá? Então, tchau e até o próximo vídeo.